Bom, agora a gente faz uma pausa nas notícias e vamos receber aqui no estúdio um convidado muito especial. Claro, vamos receber no estúdio entre aspas, né? Porque é uma entrevista virtual por causa da situação da pandemia e tudo mais. Então a gente vai conversar com o Dr. Humberto João Dávila, que é presidente da Unimed Litoral. E vamos conversar sobre pandemia, né, doutor Humberto? Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Alex. Boa noite a todos os ouvintes aí da Penha, uma cidade que a gente tem um carinho muito grande. A minha adolescência, infância, eu passava as férias aí na Praia da Armação, então a nossa família tinha casa aí, e foram momentos muito felizes que eu passei nessa cidade aí, que a gente tem muito carinho, e sempre que possível eu passo por aí e vou visitar alguns amigos. Tá certo, bacana, não sabíamos dessa memória afetiva do doutor Humberto aqui com Penha, esse elo, essa ligação. Bom, doutor Humberto, eu agradeço já imensamente, em nome de toda a população de Penha, pelo senhor ter aceitado, né, conseguido tirar na sua agenda aí esses minutos para conversar aqui com a gente, para tentar esclarecer para as pessoas alguns pontos, algumas dúvidas, algumas questões que caíram na falácia, em questões de fake news. Eu gostaria de começar perguntando para o senhor, por favor, a respeito de alguns remédios, né, que caíram aí no dito popular, de que eram eficazes, de que resolviam, de que evitavam. Por exemplo, a gente pode falar da cloroquina, da ivermectina e outros remédios que caíram, né, nas graças populares por causa de notícias que davam conta de que preveniam, etc. Esses remédios, eles realmente têm eficácia, doutor Humberto? A gente tem que entender em momentos da pandemia. Quando começou a pandemia lá na Europa, China e Europa, não se tinha nenhuma pretensão de ter uma cura imediata. E algumas medicações foram tentadas usar no mundo todo em relação à melhoria dos quadros. Então, e vamos imaginar se que tivesse algum efeito, alguma medicação dessa, conseguiria evitar milhares e milhares de mortes. Então é natural na medicina, sempre que tem uma doença nova, se usar algumas medicações que já são usadas para outras doenças, com o intuito de fazer uma defesa paralela, cruzada em relação a isso. Então não foi só falácia da população, muitos profissionais médicos, muitos infectologistas e alguns indicaram algum tipo de medicação ou outra. O que se tem que fazer na ciência é, depois da utilização, ver os resultados. A medicina é uma ciência empírica. O paciente, quando vem a nós médicos, muitas vezes tu não está com o exame de infecção na mão, mas pela clínica do paciente, tu vê que o paciente está com uma infecção urinária, por exemplo, e tu trata com antibiótico mesmo não estando com o exame na mão, porque tu não vai esperar 5, 6 dias pela cultura do exame para fazer uma medicação. Então isso é muito comum na classe médica, a medicação. Agora, o que não pode ser feito é usar isso de forma política ou de forma generalizada sem ter uma comprovação depois de um tempo. Quando se iniciou os estudos, foi visto já a curto prazo que os efeitos não eram os desejados pela utilização, tanto da hidrocloroquina, como da ivermectina e outras medicações usadas, como se desejava. Na verdade, nem se esperava, se desejava que alguma medicação pudesse ter um efeito importante antes de chegar à vacina, que é um outro tipo de tratamento. Então, foi usado no começo, o Conselho Federal de Medicina liberou os médicos dentro da sua clínica utilizar, como libera eu para poder usar um antibiótico, uma infecção urinária sem um exame. Então isso tudo faz parte do processo. O que está se usando agora de uma forma muito politiqueira, querendo acusar situações no Brasil, tanto de governantes como de entidades médicas, porque usaram a medicação. Isso faz parte do processo. Eu acho que o que tem que focar agora realmente é um segundo momento, que o quê? Que essas medicações não tiveram o efeito desejados, então não tem por que usar, e já chegou a vacina, que é um segundo momento, que realmente todos nós também tínhamos medo. Será que a vacina vai funcionar? Será que a vacina vai ter o efeito desejado? Também os médicos e a ciência também não sabiam, porque são vacinas novas, feitas em menos de 2 anos. Com isso, a gente estava na expectativa. E os resultados foram positivos em relação à vacina, muito maiores do que das medicações. Então, no caso, principalmente, a gente acompanha as notícias até a nível mundial, mas no Brasil o pessoal insiste, principalmente numa nova metodologia, digamos assim, que é a cloroquina nebulizada, né, através de inalação,
que inclusive ela vem causando óbitos. Então a recomendação do Dr. Humberto da medicina seria, da ciência, não utilizar esses produtos, principalmente através da inalação, nebulização, né? Então, as medicações que foram utilizadas por vários profissionais e com a tentativa, como eu falei, de melhorar os casos, tanto via oral como nebulização, não mostraram nos trabalhos científicos que tem benefícios em relação à doença. Sim. E toda medicação que tem um efeito, ela pode provocar um efeito colateral. Uhum. Então, se ela não tem um efeito benéfico na doença, não tem que botar em risco as pessoas por uma simples dor de cabeça que ela possa dar. Já é um prejuízo. Imagina outras complicações mais graves. Então, claro, a ciência hoje não recomenda. Se os trabalhos vierem mudar isso, sair um trabalho dizendo, não, tal medicação melhora tantos por cento, vale a pena usar, nós vamos usar. Mas hoje nós estamos seguindo, como sempre devemos seguir, a orientação da ciência quando tem alguns resultados em relação a uma medicação, né? Sim, sim. Então a gente pode afirmar categoricamente que quem chegou a fazer o uso desses remédios não está livre do dever de tomar a sua vacina contra a Covid-19, certo? A vacina é outro tipo, exatamente, a vacina é outro tipo de imunidade, né? A vacina vai fazer com que o corpo da gente crie uma defesa contra uma futura contágio do vírus, um futuro contágio com o vírus. Então, ela protege. A própria doença já é uma vacina, quem teve a doença já fica protegido por um tempo, assim como a gripe, né? Quando a gente tem uma gripe, provavelmente nos próximos meses não terá aquele mesmo vírus, porque a gente criou a imunidade, mas depois de um tempo a imunidade vai embora. Então, por isso que todo ano se faz a vacina da gripe. Então, quem teve o coronavírus e já passou de 6 meses, provavelmente a imunidade já começou a descer, tem que fazer a vacina. E quem nunca teve o coronavírus, não teve a doença, aí mesmo que precisa ser vacinado se tem condições. As vacinas foi uma surpresa muito positiva, porque se estava com muito medo das vacinas, mas os resultados que estão vendo, aí já é científico, têm mostrado que a defesa se cria com a vacinação. E quais vacinas? Tanto a Coronavac, que é produzida na China, e agora o Butantan está produzindo, tanto a de Oxford, que também é pela Fiocruz, está sendo produzida. As duas vacinas que começaram no Brasil, elas têm um potencial de diminuir os casos graves. Tanto é que todos os casos graves que nós temos hoje, esse ano, no nosso hospital da Unimed, pós-vacina, nenhum foi caso com 2 aplicações de vacina. Então, tem diminuído muitos casos graves, mostrando que as pessoas que foram vacinadas podem ter a doença, mas geralmente, medicina nunca é 100%, geralmente são casos mais leves. A gente não teve nenhum óbito esse ano com pacientes que tomaram as 2 vacinas depois de um período de 21 dias depois da segunda vacina, que quando começa a ter imunidade. Também a primeira dose não dá a imunidade que a gente precisa, a segunda dose só vai dar a imunidade que a gente precisa depois de 21 dias. Certo. Retornando um passinho atrás, quando o senhor falou do caso da pessoa que já pegou, né, já se infectou. Ela pode ser reinfectada, isso já está cientificamente comprovado, né? Mas a reinfecção, ela também tende a ser um pouco mais grave os sintomas, procede? Porque assim, desculpa... Não é os sintomas, não são mais... Desculpa, não pode se generalizar, né? Eu generalizei, mas assim, tem casos onde as pessoas pegaram na primeira e sentiram sintomas de uma gripe, algo um pouco mais leve, e na segunda foi um pouco mais impactante no organismo dela, então... Por via das dúvidas, como o senhor falou, né? Só corroborando também, é preciso tomar a vacina, né, doutor Humberto? De um jeito ou de outro tem que tomar a vacina. A gente vê tantas pessoas falando, não vou tomar porque eu já peguei. Né? Não, quem já teve a doença tem que tomar a vacina, sim, esperar aquele prazo recomendado do intervalo depois da doença, porque depende, a segunda crise da doença, a segunda vez que a pessoa adquire a doença, vai depender do estado imunológico da pessoa. E pode ser que no primeiro momento que ela teve a doença, ela estava com uma defesa melhor, e aí os sintomas são mais leves. E pode ser que 4, 5, 6 meses depois, quando ela adquire de novo o vírus, ela pode estar com a imunidade mais baixa por algum problema social, algum problema familiar, ou associado a uma outra doença que debilitou a pessoa. De repente, a pessoa
pessoa está fazendo tratamento num diabetes e está um diabetes descompensado, ou a pessoa fez uma cirurgia e está descompensada. Com isso, faz com que a doença, no segundo momento, seja mais grave. Sempre doença depende do agente causador da doença, que nesse caso é o vírus, e da defesa da pessoa. Se a pessoa tem uma defesa boa, a doença vai ser leve. Por isso que os casos mais graves são as pessoas mais velhas, porque elas têm menos imunidade e associada a doenças que provocam a diminuição da sua defesa. No caso, a obesidade, o diabetes e outras doenças relacionadas com isso. Certo. Agora, a vacina é fundamental. Mesmo quem teve a doença tem que ser vacinado dentro das regras do Ministério da Saúde. Tá certo. Então, por favor, pessoal, ouçam o Dr. Humberto João Dávila, presidente da Unimed Litoral, que recomenda também, assim como a ciência, né, doutor? Segue a ciência, tomem a vacina, não achem razões para não tomar a vacina. Já teve, tem histórico de atleta e não sei o quê. Não, né, doutor? Vamos tomar a vacina. Eu queria te perguntar sobre sequelas, doutor. Por favor, sequelas. A gente não pode generalizar, porque cada corpo, né, os organismos reagem de formas diferentes. Mas sequelas. O senhor tem uma estatística, uma média de que tipos de sequelas costumam restar no corpo das pessoas que se curam do vírus, porém não se recuperam exatamente, né? Então, o que se foi colocado no começo da pandemia era que 95% das pessoas que tiveram contato com o vírus, adquiriram o vírus e iam ter sintomas muito leves, sintomas simples, semelhantes a uma gripe. Realmente é isso, 95% não tem doença grave. O problema é que 5% vão ter doenças graves. Mas se a gente pegar 5% numa população de 10 pessoas, fica menos de uma pessoa. Não dá de dividir. Mas se tu pegar de 100 mil pessoas, que é uma população já da nossa região aí de Penha, Navegantes, Pissarras, chega a 100 mil pessoas. 5% de 100 mil pessoas já é o número de 5 mil pessoas. Então, 5 mil pessoas com doenças graves, toda a família vai ter alguém com doença grave. E isso gera realmente um medo, uma expectativa de que possa acontecer com a gente. Mas realmente 95% das pessoas não têm doença grave, mas a gente tem que tratar aqueles 5%. Muito bem, esses 5%, a maioria fica com sintomas pós-Covid algumas semanas, que é a maioria dos casos. Ficam 30 dias com dor no corpo, mialgia, quando sobe uma escada ficam cansadas. A pessoa realmente refere que está diferente. Ela não consegue voltar ao mesmo nível de força muscular, de atividade que tinha antes do Covid. Geralmente, depois de 30 dias, isso começa a desaparecer. Infelizmente, uma parcela, mas felizmente uma parcela pequena, consegue ter algum tipo de complicações maiores, que a gente fala. Por quê? Porque as pessoas podem ter tromboses, podem ter comprometimento de algum órgão. Esse órgão pode ser o cérebro, que muitas vezes é grave, a pessoa pode ficar com uma sequela cerebral, uma sequela renal, a pessoa pode ter um comprometimento do rim e o rim levar a dificuldade de funcionamento, uma sequela cardíaca, algumas pessoas fazem miocardite, que é uma inflamação do músculo do coração, podendo levar a sintomas e problemas aí por meses. Então, o corpo inteiro pode ser acometido, mas, felizmente, isso é menos de 1% das pessoas contaminadas pelo vírus. Então, o pânico não deve existir. Claro que o medo, sim. Se acontecer com um familiar meu, naquilo na minha família é 100%. Se não acontecer na família do outro, é 0%. Mas na população geral, as pessoas que têm casos graves são 5% e as sequelas são menos de 1%. Certo. Então, agora eu gostaria de passar a falar para quem já tomou, inclusive, a segunda dose, ou quem está prestes a tomar, né? Dá para voltar à vida normal já? A pessoa pode já sair sem máscara, a pessoa já pode descuidar, já está salvo, está tranquilo, está isento, não pega mais a doença, a infecção? Não é assim. A gente só vai ter esse retorno à liberação, como já está acontecendo na Austrália, em Israel, é quando toda a população foi vacinada, principalmente as pessoas acima de 16 anos de idade. Aí, quando existir uma imunidade de toda a população, aí o próprio Ministério da Saúde vai orientar a retirada de muitas restrições. Está vacinado e está imunizado não quer dizer que a pessoa não vai adquirir o vírus e não possa passar o vírus, né? Então, assim, a pessoa vai ter uma doença menos
grave, a pessoa vai sentir sintomas mais leves, normalmente é isso, com as 2 doses da vacina, mas ela vai contaminar outras pessoas. E se ela contaminar uma pessoa que não foi vacinada, ela pode gerar uma doença grave naquela pessoa. Então, nós temos que ter essa responsabilidade, mesmo sendo vacinado, de continuar usando máscaras e fazendo distanciamento, uma distância entre as pessoas, evitando abraços, contatos entre as pessoas, até que todas as pessoas estejam vacinadas. Manter o isolamento do máximo possível também, né, doutor Huberto? Em suma, basicamente nada muda. A pessoa apenas ela está, né, menos propensa a pegar, está imune, a imunidade está maior, né, de fato. Tem vacina que é 50%, outra 75%, né? Mas, ó, o uso da máscara, o doutor Humberto está recomendando, a ciência recomenda, não é momento de parar de usar, não é momento de parar de se higienizar sempre que for necessário com álcool em gel, né? Eu queria perguntar, então, para o senhor agora, a respeito, falando de máscara, a gente vê na internet algumas notícias, né, que não tem fonte, que não tem fundamento. As pessoas questionam o uso da máscara, que ela acumula o gás carbônico que o corpo expele, e isso faz mais mal para ela do que se ela não estivesse usando máscara. O que o senhor tem a dizer sobre isso, doutor Humberto? A ciência tem a dizer sobre isso? Já está comprovado que a máscara protege mesmo. O que existe é que o ser humano, existe uma necessidade, muitas vezes, de ser notado na população, na mídia. Então, as pessoas procuram, da forma mais bizarra possível, serem vistas. E então, 5% da população, sem embasamento nenhum, acaba fazendo fofoca, fazendo mentira. Isso acontece no dia a dia da gente, na sociedade, dentro da família. A gente sabe, tem aquelas pessoas que procuram denegrir a imagem de alguém pela simples motivação de se tornar presente no assunto. Então, isso é uma pena, mas a gente tem que estar preparado para isso, né? Se o meu computador estragar, eu sou médico, mas eu não vou arrumar o meu computador. Eu vou chamar um técnico, um profissional da área da computação para arrumar o meu computador. Então, na área da saúde, as pessoas têm que escutar a ciência. Claro, tem alguns profissionais da ciência que acabam com essa necessidade de aparecer, é uma forma até doentia, realmente querem aparecer e denegrir tudo. E outra forma é usar de forma política isso para conseguir alavancar a sua presença na mídia. Isso é muito chato, a gente vive isso. Na verdade, todo radicalismo é errado, tanto para um lado como para o outro. Na verdade, são ditadores que querem impor a sua filosofia e a sua maneira de ser extremamente errado. Mas, felizmente, 80%, 90% da população são pessoas que trabalham, fazem o certo e confiam nas pessoas profissionais que se dedicam a estudar o assunto, né? Sim, sim. Então, eu acho que, basicamente, o intuito da conversa seria esse, levantar questões da vacina, né, da obrigatoriedade, da necessidade da vacina, uso da máscara também, que realmente não faz mal, o senhor acabou de afirmar aqui. Então, a princípio seria isso, doutor Humberto. Eu gostaria de saber se o senhor deseja abordar algo a mais, né, que a gente não tenha falado aqui, algo importante que eu tenha deixado de abordar para a população de um modo geral, ou se estamos feitos. Então, primeiramente, né, novamente, dar o meu carinho à população, às pessoas aí da Penha, tem muitos amigos aí, a família Capraro, que estudou comigo, Capraro no Salesiano, o Pedro ali e tal, a gente estudou junto ali no Salesiano e a gente tem muito carinho por isso aí. O que eu queria dizer é que a gente tem que ver as nossas vidas, fazer o certo, trabalhar. As pessoas do bem usam a pandemia para continuar fazendo bem e melhorando a sociedade, e as pessoas do mal usam a pandemia para fazer coisas do mal e piorar a sociedade. Isso é de cada ser humano, cada um tem que entender qual é a sua missão como ser humano, não usar de justificativa, de camuflagem para tentar abafar os seus medos. A gente tem que enfrentar a vida, fazer o bem, tratar as pessoas bem, não só da família, mas de todos. Alguns nem conseguem dentro da família tratar bem, mas é uma missão nossa como ser humano, cada vez menos ser egoístas, ser vaidosos e realmente procurar fazer o bem e procurar um bem comum, que é essa nossa missão aqui na Terra. Tá certo, então. Obrigado, doutor Humberto, mais uma vez. Eu sei que o senhor médico, presidente da Unimed Litoral, correria, falando no popular, né? Conseguiu tirar esses minutos para conversar com a gente aqui. Mais uma vez, obrigado, então, em nome da toda a população de Penha. E nós continuamos aqui com as notícias do dia. Valeu, doutor Humberto. Muito obrigado, tá?
Um abraço a todos aí. Obrigado pelo convite, Alex. Obrigado. Um abraço. Um abraço.